A tensão na cabana era palpável. O silêncio parecia pesar como uma manta sufocante, e os olhos de Amara estavam fixos na porta, esperando pelo próximo movimento. Kael, com a faca firme em sua mão, deu um passo à frente, seus sentidos aguçados como os de um predador prestes a atacar. Amara, ele disse sem tirar os olhos da entrada. Seja quem for, eles sabem mais do que deveriam. Isso não é coincidência. Ela engoliu em seco, sentindo uma mistura de medo e uma estranha determinação crescer dentro dela. Eu conheço essa voz. Sua confissão saiu quase como um sussurro. É alguém do meu passado. Kael virou a cabeça ligeiramente, sem relaxar sua postura defensiva. Alguém que pode ser um perigo agora? Amara hesitou, mas antes que pudesse responder, um som suave de passos voltou a ecoar do lado de fora, como se a pessoa estivesse deliberadamente rondando a cabana. Os passos eram calculados, quase como um aviso. A voz surgiu novamente, desta vez mais próxima, mais clara. Você achou que poderia escapar tão facilmente, Amara? Que apagar seu passado seria suficiente? Kael olhou para ela com intensidade. O que está acontecendo aqui? Preciso saber a verdade agora. Amara respirou fundo, as palavras quase pesando em sua língua. Eu era parte de algo que nunca deveria ter começado. Mas eu não sabia o que realmente era até ser tarde demais. Ela pausou, os olhos cheios de remorso. Eles querem me usar, Kael. Por isso eu fugi. Antes que Kael pudesse reagir, a porta da cabana foi atingida com força, balançando em seus frágeis suportes. O som ecoou como um trovão, fazendo ambos recuarem. Kael colocou-se entre Amara e a entrada, o rosto sério e determinado. Seja o que for, não vou deixar que te levem, ele afirmou, sua voz carregada de convicção. Kael, você não entende, Amara começou, mas foi interrompida por um segundo impacto, ainda mais forte, que fez a madeira da porta rachar. Do lado de fora, a figura finalmente falou novamente. Você não pertence a este lugar, Amara. Você pertence a nós. Kael segurou firme sua faca, os olhos cheios de fúria e determinação. Ele sabia que a batalha estava próxima, mas não tinha ideia de quem ou o que estava prestes a enfrentar. Para ele, proteger Amara era mais importante do que qualquer resposta naquele momento. Seja quem for, não vai passar por mim, ele rosnou. A madeira da porta finalmente cedeu com o último golpe, os estilhaços voando pela pequena cabana. Na entrada, uma figura alta e envolta em sombras surgiu, os olhos brilhando como brasas na escuridão. Havia algo de assustador e ao mesmo tempo familiar naquela presença. Amara deu um passo para trás, o sangue gelando em suas veias. Ela sabia quem era. Não, ela sussurrou, o medo evidente em sua voz. Não pode ser você. Kael olhou para ela, confuso, mas não teve tempo para perguntas. A figura avançou lentamente para dentro, seus passos firmes ecoando no chão de madeira. Você não pode escapar do que é, Amara, disse a figura, a voz reverberando como um trovão. E eu não vou sair daqui sem você. O olhar de Amara oscilou entre Kael e a figura misteriosa. Seu coração estava dividido entre a proteção que Kael oferecia e o inevitável confronto com um passado que ela sabia que nunca poderia apagar. Kael ergueu a faca, pronto para lutar, mas a figura apenas riu, como se o considerasse uma ameaça insignificante. Você realmente acha que pode protegê-la de mim, garoto? E então, em um piscar de olhos, o ambiente pareceu mudar. O ar ficou mais denso, carregado de uma energia que Amara não podia ignorar. Kael permaneceu firme, mas Amara sabia que ele não entendia o que estava enfrentando. Kael, não. Ela gritou, mas era tarde demais. A figura avançou, e tudo aconteceu rápido demais para ser processado. Enquanto o caos tomava conta da cabana, uma pergunta queimava na mente de Amara: quem realmente estava no controle de seu destino? A resposta parecia mais distante do que nunca, mas uma coisa era certa: aquela noite mudaria tudo. E o que estava por vir seria ainda mais sombrio e imprevisível. O destino de Amara, Kael, e até mesmo daquela figura misteriosa, estava apenas começando a ser escrito. O som da madeira se estilhaçando ecoou pela cabana, enquanto os estilhaços da porta voavam pelo ar como fragmentos de uma explosão.
A figura alta e ameaçadora na entrada parecia engolir toda a luz ao redor, sua presença sugando o ar do ambiente. Kael se colocou imediatamente à frente de Amara, seus ombros largos bloqueando parcialmente sua visão da pessoa que entrava. Quem é você? Kael rosnou, a faca em sua mão tremendo levemente, mas seus olhos fixos transbordavam determinação. A figura não respondeu de imediato. Sua silhueta finalmente se revelou à luz fraca da cabana, um homem de rosto marcado pelo tempo e pelos horrores que carregava, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ele parecia humano, mas algo em sua postura e na maneira como sua presença enchia o ambiente dizia o contrário. Não estou aqui para você, garoto, disse ele, sua voz grave e arrastada. Seu olhar queimava através de Kael, pousando diretamente em Amara. Estou aqui para ela. Amara, que até então havia permanecido congelada no lugar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquela voz, aquele olhar. Memórias de um passado que ela lutava para enterrar voltaram à tona como uma avalanche, esmagando-a. Vitor, ela sussurrou, seu tom carregado de medo e arrependimento. Kael estreitou os olhos, seu corpo inteiro em alerta. Vitor? Quem é ele, Amara? O que ele quer com você? Vitor sorriu de forma fria, quase divertida. Ela não contou para você, não é? Claro que não. Amara tem o hábito de fugir das coisas, inclusive da verdade. Kael não vacilou, mas olhou por sobre o ombro para Amara, buscando respostas em seu rosto. Amara se esforçava para encontrar as palavras certas, mas tudo o que conseguia sentir era o peso do medo que Vitor sempre lhe causará. Ele fazia parte de um grupo que me usou. Sua voz estava trêmula, mas ela se obrigou a continuar. Eu era apenas uma peça no jogo deles. Quando percebi o que realmente estava acontecendo, tentei escapar. Pensei que tinha conseguido, mas... Mas você não pode escapar de quem você é, Amara. Vitor interrompeu, sua voz cortante. E não importa o quanto tente, eu sempre vou encontrar você. Kael deu um passo à frente, sua postura ainda mais agressiva. Eu não sei que tipo de homem você é, mas não vai levar Amara para lugar nenhum. Se quiser tocá-la, vai ter que passar por mim primeiro. Vitor riu, uma risada baixa e carregada de desdém. Você é corajoso, garoto. Mas coragem sem poder não significa nada. E então, antes que Kael pudesse reagir, Vitor levantou uma das mãos. O ar ao redor pareceu vibrar, como se uma onda invisível de energia estivesse sendo liberada. Kael foi empurrado violentamente contra a parede, sua faca caindo de sua mão com um som abafado. Ele tentou se levantar, mas parecia preso por uma força invisível. Pare com isso! Amara gritou, seu medo se transformando em desespero. Ela correu para Kael, mas foi impedida por Vitor, que se moveu com uma rapidez sobre-humana, bloqueando seu caminho. Não estou aqui para machucar seu novo protetor, Amara. Vitor disse, segurando-a firmemente pelo braço. Estou aqui para lembrar você do seu lugar. Amara tentou se soltar, mas a força de Vitor era avassaladora. Ela olhou nos olhos dele, buscando qualquer traço de humanidade, mas tudo que encontrou foi um vazio frio e implacável. Eu não sou mais aquela pessoa, Vitor. Sua voz era firme agora, apesar do medo. Você pode tentar me arrastar de volta, mas eu não vou deixar você controlar minha vida novamente. Vitor inclinou a cabeça, como se estivesse estudando a. Interessante. Você mudou. Ele sorriu novamente, mas dessa vez havia algo de perigoso naquele gesto. Mas a verdade é que você nunca teve escolha, Amara. E nem vai ter. Antes que pudesse reagir, Kael finalmente conseguiu se libertar da força que o prendia. Ele se levantou, seus olhos cheios de fúria. Com um movimento rápido, ele pegou a faca do chão e a arremessou na direção de Vitor. A faca não acertou seu alvo. Vitor levantou a mão, e a arma parou no ar, suspensa como se estivesse presa em algo invisível. Ele olhou para Kael com um misto de irritação e respeito. Você é persistente, garoto. Vitor disse, antes de jogar a faca para o lado com um simples gesto. Kael não se intimidou. Ele correu na direção de Vitor, os punhos erguidos, pronto para lutar.
Mas antes que pudesse alcançá-lo, Vitor deu um passo para o lado, segurando Kael pelo pescoço e o imobilizando com facilidade. Você não é meu inimigo, garoto. Mas, se insistir, não vou hesitar em acabar com você. Solte-o. Amara gritou, suas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Ela sabia que precisava fazer algo, mas estava presa entre o medo e a desesperança. Vitor olhou para ela, sua expressão endurecendo. Isso é o que acontece quando você tenta fugir, Amara. Pessoas inocentes se machucam. É isso o que você quer? Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em Kael, que lutava para respirar sob o aperto de Vitor. Algo dentro dela se quebrou naquele momento. Ela sabia que não podia continuar fugindo. Mas também sabia que não podia deixar Vitor vencer. Me leve. Amara finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Deixe Kael em paz, e eu vou com você. Kael tentou protestar, mas Vitor o soltou antes que ele pudesse falar. Kael caiu no chão, ofegante, mas seus olhos estavam fixos em Amara, cheios de desesperação. Amara, não, ele conseguiu dizer, sua voz fraca. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando seu rosto com ambas as mãos. Não tenho escolha, Kael. Se eu não for, ele vai continuar machucando as pessoas que eu amo. Kael segurou sua mão, seus olhos encontrando os dela. Não vou deixar você ir. Vamos lutar juntos. Vitor observou a cena com impaciência. Que cena tocante. Mas nós já terminamos aqui. Amara, venha. Ela se levantou lentamente, suas mãos tremendo. Olhou para Kael uma última vez antes de se virar para Vitor. Eu vou. Mas isso não significa que você venceu. Vitor apenas sorriu. Vamos ver. Enquanto Amara atravessava a porta destruída ao lado de Vitor, uma parte dela queria acreditar que aquilo era temporário, que Kael encontraria uma maneira de salvá-la. Mas, no fundo, ela sabia que o caminho que estava prestes a percorrer seria mais sombrio e perigoso do que tudo o que já havia enfrentado. Kael, ainda no chão, assistiu enquanto Amara desaparecia na noite. Sua fúria e determinação cresciam a cada segundo. Ele não sabia como, mas prometeu a si mesmo que iria trazê-la de volta. E dessa vez, ele estaria preparado para enfrentar qualquer coisa. O som da madeira se estilhaçando ecoou pela cabana, enquanto os estilhaços da porta voavam pelo ar como fragmentos de uma explosão. A figura alta e ameaçadora na entrada parecia engolir toda a luz ao redor, sua presença sugando o ar do ambiente. Kael se colocou imediatamente à frente de Amara, seus ombros largos bloqueando parcialmente sua visão da pessoa que entrava. Quem é você? Kael rosnou, a faca em sua mão tremendo levemente, mas seus olhos fixos transbordavam determinação. A figura não respondeu de imediato. Sua silhueta finalmente se revelou à luz fraca da cabana, um homem de rosto marcado pelo tempo e pelos horrores que carregava, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ele parecia humano, mas algo em sua postura e na maneira como sua presença enchia o ambiente dizia o contrário. Não estou aqui para você, garoto, disse ele, sua voz grave e arrastada. Seu olhar queimava através de Kael, pousando diretamente em Amara. Estou aqui para ela. Amara, que até então havia permanecido congelada no lugar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquela voz, aquele olhar. Memórias de um passado que ela lutava para enterrar voltaram à tona como uma avalanche, esmagando-a. Vitor, ela sussurrou, seu tom carregado de medo e arrependimento. Kael estreitou os olhos, seu corpo inteiro em alerta. Vitor? Quem é ele, Amara? O que ele quer com você? Vitor sorriu de forma fria, quase divertida. Ela não contou para você, não é? Claro que não. Amara tem o hábito de fugir das coisas, inclusive da verdade. Kael não vacilou, mas olhou por sobre o ombro para Amara, buscando respostas em seu rosto. Amara se esforçava para encontrar as palavras certas, mas tudo o que conseguia sentir era o peso do medo que Vitor sempre lhe causará. Ele fazia parte de um grupo que me usou. Sua voz estava trêmula, mas ela se obrigou a continuar. Eu era apenas uma peça no jogo deles.
Quando percebi o que realmente estava acontecendo, tentei escapar. Pensei que tinha conseguido, mas... Mas você não pode escapar de quem você é, Amara. Vitor interrompeu, sua voz cortante. E não importa o quanto tente, eu sempre vou encontrar você. Kael deu um passo à frente, sua postura ainda mais agressiva. Eu não sei que tipo de homem você é, mas não vai levar Amara para lugar nenhum. Se quiser tocá-la, vai ter que passar por mim primeiro. Vitor riu, uma risada baixa e carregada de desdém. Você é corajoso, garoto. Mas coragem sem poder não significa nada. E então, antes que Kael pudesse reagir, Vitor levantou uma das mãos. O ar ao redor pareceu vibrar, como se uma onda invisível de energia estivesse sendo liberada. Kael foi empurrado violentamente contra a parede, sua faca caindo de sua mão com um som abafado. Ele tentou se levantar, mas parecia preso por uma força invisível. Pare com isso! Amara gritou, seu medo se transformando em desespero. Ela correu para Kael, mas foi impedida por Vitor, que se moveu com uma rapidez sobre-humana, bloqueando seu caminho. Não estou aqui para machucar seu novo protetor, Amara. Vitor disse, segurando-a firmemente pelo braço. Estou aqui para lembrar você do seu lugar. Amara tentou se soltar, mas a força de Vitor era avassaladora. Ela olhou nos olhos dele, buscando qualquer traço de humanidade, mas tudo que encontrou foi um vazio frio e implacável. Eu não sou mais aquela pessoa, Vitor. Sua voz era firme agora, apesar do medo. Você pode tentar me arrastar de volta, mas eu não vou deixar você controlar minha vida novamente. Vitor inclinou a cabeça, como se estivesse estudando a. Interessante. Você mudou. Ele sorriu novamente, mas dessa vez havia algo de perigoso naquele gesto. Mas a verdade é que você nunca teve escolha, Amara. E nem vai ter. Antes que pudesse reagir, Kael finalmente conseguiu se libertar da força que o prendia. Ele se levantou, seus olhos cheios de fúria. Com um movimento rápido, ele pegou a faca do chão e a arremessou na direção de Vitor. A faca não acertou seu alvo. Vitor levantou a mão, e a arma parou no ar, suspensa como se estivesse presa em algo invisível. Ele olhou para Kael com um misto de irritação e respeito. Você é persistente, garoto. Vitor disse, antes de jogar a faca para o lado com um simples gesto. Kael não se intimidou. Ele correu na direção de Vitor, os punhos erguidos, pronto para lutar. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Vitor deu um passo para o lado, segurando Kael pelo pescoço e o imobilizando com facilidade. Você não é meu inimigo, garoto. Mas, se insistir, não vou hesitar em acabar com você. Solte-o. Amara gritou, suas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Ela sabia que precisava fazer algo, mas estava presa entre o medo e a desesperança. Vitor olhou para ela, sua expressão endurecendo. Isso é o que acontece quando você tenta fugir, Amara. Pessoas inocentes se machucam. É isso o que você quer? Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em Kael, que lutava para respirar sob o aperto de Vitor. Algo dentro dela se quebrou naquele momento. Ela sabia que não podia continuar fugindo. Mas também sabia que não podia deixar Vitor vencer. Me leve. Amara finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Deixe Kael em paz, e eu vou com você. Kael tentou protestar, mas Vitor o soltou antes que ele pudesse falar. Kael caiu no chão, ofegante, mas seus olhos estavam fixos em Amara, cheios de desesperação. Amara, não, ele conseguiu dizer, sua voz fraca. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando seu rosto com ambas as mãos. Não tenho escolha, Kael. Se eu não for, ele vai continuar machucando as pessoas que eu amo. Kael segurou sua mão, seus olhos encontrando os dela. Não vou deixar você ir. Vamos lutar juntos. Vitor observou a cena com impaciência. Que cena tocante. Mas nós já terminamos aqui. Amara, venha. Ela se levantou lentamente, suas mãos tremendo. Olhou para Kael uma última vez antes de se virar para Vitor. Eu vou. Mas isso não significa que você venceu.
Vitor apenas sorriu. Vamos ver. Enquanto Amara atravessava a porta destruída ao lado de Vitor, uma parte dela queria acreditar que aquilo era temporário, que Kael encontraria uma maneira de salvá-la. Mas, no fundo, ela sabia que o caminho que estava prestes a percorrer seria mais sombrio e perigoso do que tudo o que já havia enfrentado. Kael, ainda no chão, assistiu enquanto Amara desaparecia na noite. Sua fúria e determinação cresciam a cada segundo. Ele não sabia como, mas prometeu a si mesmo que iria trazê-la de volta. E dessa vez, ele estaria preparado para enfrentar qualquer coisa. Vitor e Amara cavalgavam em silêncio pela floresta escura. O ar estava carregado de tensão, os únicos sons sendo o trotar dos cavalos e o farfalhar das árvores ao vento. Amara sentia o peso do olhar de Vitor, mesmo quando ele não estava olhando diretamente para ela. Suas mãos estavam amarradas na frente do corpo, e ela lutava para não demonstrar o pavor que crescia em seu peito. Você não parece tão destemida agora, Amara. Vitor quebrou o silêncio, sua voz cortando como uma lâmina. Onde está aquela chama que eu vi há pouco? A chama ainda está aqui, Vitor. Amara respondeu, tentando soar firme. Você só não é forte o suficiente para apagá-la. Vitor riu, mas havia algo mais sombrio em seu tom desta vez. Veremos quanto tempo isso dura. Enquanto isso, Kael, ferido mas determinado, preparava-se para resgatar Amara. Ele sabia que precisaria de mais do que força física para enfrentar Vitor. Procurou ajuda com um ancião da vila, que lhe ensinou segredos sobre magia antiga e a força interior que vinha do amor verdadeiro. Com o coração cheio de esperança e a determinação de um guerreiro, Kael jurou a si mesmo que não apenas salvaria Amara, mas também mostraria a ela que, juntos, poderiam superar qualquer escuridão. A noite parecia mais fria sem Amara. Kael sentia o vazio da cabana como uma ferida aberta. Ele passava os dedos pelos objetos que ela tinha tocado, a manta sobre o sofá, o copo de água que ela segurou na noite anterior. Cada pequeno detalhe era um lembrete de que ela estava ausente, levada por alguém que personificava tudo o que ele mais desprezava, controle e crueldade. Com o amanhecer, Kael decidiu que ficar parado não era uma opção. Ele tinha que agir. Mesmo que não soubesse exatamente como derrotar alguém como Vitor, ele sabia que não poderia falhar. Amara não era apenas alguém que ele desejava proteger. Ela era a pessoa que fazia seu mundo girar, mesmo que ele não tivesse percebido isso até agora. Enquanto preparava seus poucos pertences, Kael foi interrompido por uma voz rouca vinda da entrada da cabana. Está se metendo em algo maior do que você, rapaz. Kael virou-se rapidamente, a faca em mãos, pronto para qualquer ameaça. Mas o homem que entrou parecia mais velho e cansado, com uma barba grisalha e roupas gastas. Havia algo em seus olhos, porém, que exalava sabedoria. Quem é você? Kael perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Alguém que conhece Vitor. E alguém que já perdeu muito por causa dele. O homem deu um passo à frente, erguendo as mãos em um gesto de paz. Meu nome é Eldrin. Estou aqui para ajudá-lo. Kael hesitou, mas algo no tom de Eldrin sugeria que ele falava a verdade. Por que você me ajudaria? Perguntou Kael, ainda cauteloso. Eldrin suspirou, sentando-se em uma cadeira perto da lareira apagada. Porque sei o que está em jogo. Vitor é mais do que um homem, ele é uma força que consome tudo ao seu redor. Ele não quer apenas Amara. Ele quer o que ela representa. E o que ela representa? Kael questionou, sentindo a raiva crescendo em seu peito. Eldrin olhou profundamente nos olhos de Kael, como se buscasse algo dentro dele. Esperança. Algo que Vitor perdeu há muito tempo. Kael apertou os punhos. Ele não sabia exatamente o que Eldrin queria dizer, mas sabia que precisava entender. Enquanto isso, Amara era conduzida para uma fortaleza escondida em meio a uma cadeia de montanhas. Vitor, sempre calmo e controlado, parecia satisfeito em tê-la novamente sob seu domínio. Mas Amara, apesar de seu medo, recusava-se a ceder. Ela passou a observar cada detalhe do lugar, a posição dos guardas, as rotas de fuga, até mesmo as pequenas vulnerabilidades na construção. Vitor notou sua atenção e não pôde deixar de sorrir. Ainda tentando escapar, Amara? Ele provocou. É admirável, mas inútil.
você sabe que não há saída. Todos têm uma fraqueza, Vitor. Até você. Amara respondeu, sua voz carregada de determinação. Vitor inclinou a cabeça, como se estivesse intrigado. Talvez. Mas a questão é, você está disposta a pagar o preço para descobrir qual é? Amara não respondeu. Ela sabia que Vitor estava tentando provocá-la, mas se recusava a dar-lhe esse prazer. Enquanto os dias passavam, Kael treinava sob a orientação de Eldrin. O ancião lhe ensinava sobre os poderes ocultos que ele poderia despertar dentro de si, uma força que vinha do amor e da conexão com aqueles que desejava proteger. Para Kael, isso era mais do que magia. Era uma forma de canalizar sua determinação e superar os próprios limites. Lembre-se, Kael, Eldrin dizia durante uma sessão de treinamento. O poder de Vitor vem do medo. Se você deixar o medo controlá-lo, já perdeu antes de começar. Kael absorvia cada lição como se sua vida dependesse disso, e, na verdade, dependia. Ele não sabia quanto tempo Amara tinha antes que Vitor a destruísse completamente, física ou emocionalmente. A ideia de perder a mulher que ele começava a perceber que amava era o combustível que o fazia continuar, mesmo quando seu corpo queria desistir. Em um dos momentos mais silenciosos na fortaleza, Amara encontrou um pequeno consolo em um velho diário deixado em seu quarto. Ela começou a escrever nele, derramando seus pensamentos e medos naquelas páginas desgastadas. Kael, onde quer que você esteja, espero que saiba que estou lutando. Não importa o que Vitor diga ou faça, não vou desistir de quem eu sou. E, de alguma forma, sinto que você não vai desistir de mim também. Espero que esteja certo. Enquanto escrevia, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela não podia permitir que Vitor visse sua vulnerabilidade, mas naquele momento, sozinha, ela se permitiu sentir. Vitor, por outro lado, observava-a de longe. Ele sabia que a força de Amara vinha de algo que ele não compreendia completamente, uma conexão que parecia estar além do alcance de seu controle. Isso o irritava e fascinava ao mesmo tempo. Naquela noite, Amara foi convocada para um jantar com Vitor. A mesa era luxuosamente decorada, contrastando com a frieza do lugar. Vitor tentou engajar em uma conversa, mas Amara permaneceu distante, suas respostas curtas e calculadas. Você não precisa tornar isso mais difícil do que já é, Amara. Vitor disse, sua voz suave, mas carregada de ameaça. Podemos encontrar um meio-termo. O único meio-termo que existe entre nós é minha liberdade. Amara respondeu, encarando diretamente nos olhos. Vitor riu, mas não era um riso genuíno. Você tem coragem. É por isso que eu gosto de você. Mas coragem sozinha não é suficiente para sobreviver neste mundo. Amara não respondeu. Ela sabia que cada palavra dela era uma arma que Vitor tentaria usar contra ela, e estava determinada a não lhe dar essa vantagem. Kael e Eldrin finalmente chegaram à entrada da fortaleza de Vitor. O caminho até lá tinha sido árduo, mas Kael sentia-se mais preparado do que nunca. Ele sabia que não era apenas uma luta por Amara, mas também por algo maior, a chance de provar que o amor e a esperança eram forças que podiam superar qualquer escuridão. Enquanto se aproximavam, Eldrin colocou a mão no ombro de Kael. A partir daqui, é você quem deve seguir. Mas lembre-se, sua força não vem apenas do que eu lhe ensinei. Ela vem do que você sente por ela. Kael assentiu, seus olhos fixos na fortaleza à sua frente. Dentro da fortaleza, Amara sentiu algo mudar. Era como se o ar estivesse carregado de uma energia diferente, algo que ela não conseguia explicar. Seu coração começou a bater mais rápido, e, por um momento, ela sentiu uma pontada de esperança. Vitor também percebeu. Ele levantou-se abruptamente da cadeira, olhando para a porta com uma expressão de alerta. Parece que temos uma visita inesperada. Ele murmurou, sua voz tingida de irritação. Amara sabia, naquele momento, que Kael havia chegado. E, embora não soubesse como ele conseguiria enfrentá-los, algo dentro dela dizia que ele encontraria uma maneira. Enquanto Kael entrava na fortaleza, a tensão no ar crescia. Ele estava preparado para lutar por Amara, não importa o que enfrentasse. E Amara, sentindo a força do vínculo que compartilhavam, estava pronta para ajudá-lo de todas as maneiras que pudesse.
A batalha estava prestes a começar, e o destino dos dois estava em jogo. Kael avançava pela trilha escura da floresta, guiado não apenas pelo instinto, mas pela força do amor que sentia por Amara. Cada passo era carregado de determinação, seu coração pulsando como um tambor de guerra. Ele sabia que encontrar Amara era sua única missão e que enfrentaria qualquer coisa para tê-la de volta. No acampamento, Vitor tentava convencer Amara de que sua resistência era inútil. Ele a mantinha em uma tenda central, cercada por seus subordinados. Mas, mesmo sob a vigilância opressiva, Amara não cedeu. Você acha que pode me manter presa aqui e me dobrar à sua vontade? Ela desafiou. Você não entende o poder de alguém que ama e é amado. Vitor riu com desdém, mas antes que pudesse responder, um de seus homens entrou apressado, murmurando algo em seu ouvido. O semblante de Vitor se fechou, e ele saiu da tenda, deixando Amara sozinha. Lá fora, Kael havia rompido as barreiras mágicas do acampamento. As runas antigas que protegiam o local começaram a se apagar uma por uma, graças ao poder que ele agora carregava após a orientação do ancião. Ele se movia pelas sombras, sua presença quase imperceptível até o momento certo. Amara sentiu sua chegada antes de vê-lo. Era como se seu coração soubesse que ele estava ali, buscando-a. Quando Kael finalmente apareceu na entrada da tenda, ela mal pôde conter as lágrimas. Você veio, ela sussurrou, a voz embargada de emoção. Eu disse que nunca a deixaria, Kael respondeu, puxando-a para um abraço rápido. Vamos sair daqui. Mas antes que pudessem escapar, Vitor apareceu, sua expressão sombria e ameaçadora. Ele bloqueou o caminho, cercado por uma aura de poder sombrio. Vocês realmente acham que podem fugir de mim? Ele gritou, sua voz reverberando como um trovão. Kael posicionou-se na frente de Amara, protegendo-a com seu próprio corpo. Não importa o que você tente, nunca nos separará. Vitor ergueu as mãos, pronto para atacar, mas Amara deu um passo à frente, segurando o braço de Kael. Não, Kael. Não precisamos derrotá-lo com ódio, ela disse, sua voz firme. Há outra maneira. Vitor riu amargamente. Outra maneira? Não me faça rir, Amara. Você acha que pode mudar o que sou? Amara encontrou seu olhar, determinada. Ninguém é além de salvação. Nem mesmo você. Ela estendeu as mãos, e uma luz suave começou a brilhar em torno delas. Era o poder do amor que compartilhava com Kael, uma força que transcendia a magia negra de Vitor. A luz se espalhou pelo acampamento, envolvendo Vitor em uma onda de calor e esperança. Vitor tentou resistir, mas algo dentro dele começou a mudar. Ele caiu de joelhos, sua força sendo drenada não pela dor, mas pela percepção de tudo que havia perdido em sua busca por poder. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável. Eu errei, ele murmurou, sua voz quase um sussurro. Não sei como consertar isso. Amara se aproximou lentamente. O primeiro passo é parar de lutar contra quem realmente é. A bondade dentro de você, Vitor. Apenas precisa escolhê-la. Vitor abaixou a cabeça, derrotado, mas também aliviado. Ele acenou para seus homens, que começaram a recuar, deixando Kael e Amara livres. Eu os liberto, ele disse, olhando para Amara com uma mistura de gratidão e tristeza. Vocês ganharam. Kael puxou Amara para si, seus olhos se encontrando em um momento de pura conexão. Ele sorriu, o alívio finalmente tomando conta. Vamos para casa, ele disse, segurando sua mão. Enquanto os primeiros raios de sol iluminavam o vale, Kael e Amara deixaram o acampamento para trás. Cada passo que davam juntos era uma reafirmação de que o amor deles não apenas sobreviver às adversidades, mas se tornará mais forte. Eles sabiam que a jornada ainda traria desafios, mas agora tinham algo que nenhuma escuridão poderia roubar, a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E assim, Kael e Amara começaram um novo capítulo de suas vidas, com um futuro brilhante diante deles e o amor como sua luz guia.